Seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: PJE é debatido em sessão plenária da OAB. OAB realiza ato solene em memória de Ofir Filgueiras Cavalcante. STJ comemora 25 anos em defesa da cidadania. OAB participa da posse do ministro Nefe Cordeiro no STJ. Escola Nacional de Advocacia da OAB lança curso de advocacia eleitoral. E você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. Mais uma conquista da advocacia brasileira: a implantação do processo judicial eletrônico no âmbito da Justiça Eleitoral foi suspensa pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio Mello. A decisão e outras questões relacionadas ao PJE foram debatidas durante a sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deste mês. A primeira questão discutida pelos conselheiros da OAB relacionada ao processo judicial eletrônico foi uma grande vitória conquistada pelos advogados brasileiros. Em ofício remetido à ordem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello, comunicou a suspensão da implantação do processo judicial eletrônico em toda a Justiça Eleitoral. A decisão atende a pedido da OAB Nacional, que vem alertando para a falta de estrutura adequada à instalação do PJE em todo o país, além da necessidade da convivência do processo em papel com o processo eletrônico. Tendo em conta os estudos realizados pelas áreas técnicas deste tribunal, nos quais se constatou não existir estrutura adequada para ser efetuada simultaneamente com o planejamento e execução das eleições de 2014. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, acolhendo o pleito da advocacia brasileira, suspende no âmbito da Justiça Eleitoral a implantação do processo judicial eletrônico por reconhecer, no âmbito do TSE, aquilo que estamos denunciando em todos os tribunais. A falta de estrutura impede a implantação desse processo judicial eletrônico de forma assodada, de forma impensada, de forma a excluir a advocacia do acesso à justiça, portanto, excluir o cidadão do direito constitucional ao acesso à justiça. No mínimo, nós temos que ter o direito pela convivência do processo judicial eletrônico com o processo em papel, no mínimo. Mas o ideal mesmo é que medidas como esta, da suspensão, seja tomada pelos presidentes de tribunais superiores. O Conselho Federal da Ordem defende que haja um convívio entre os dois processos durante 5 anos. Qual é o grande pedido da OAB? É que haja convivência por 5 anos do processo eletrônico com o processo em papel. Este é o pedido. Quer dizer, não inviabilizar a implantação do processo eletrônico, a experiência do processo eletrônico, mas não inviabilizar o exercício da advocacia. Ou seja, teríamos o processo em papel como uma convivência com o processo eletrônico. Essa foi a deliberação da campanha do plenário do Conselho Federal, no sentido de que temos que lutar pela convivência. E por que os 5 anos? Porque é o marco temporal que o próprio CNJ, na resolução dele, estipulou para a implantação completa do processo eletrônico. Olha, se o próprio CNJ entende que 5 anos é o prazo para a implantação total do PJE, do processo eletrônico, que seja este o prazo também para a convivência dos dois sistemas, para que ocorra no processo judicial eletrônico algo semelhante ao ocorrido com o imposto de renda, em que durante muito tempo, me parece que 10 anos, conviveram os dois sistemas, a entrega eletrônica e a entrega em papel, até que a entrega eletrônica ficou tão mais confortável aos cidadãos que ninguém mais entregou em papel. Quer dizer, o processo eletrônico tem que ser uma conquista e não uma imposição. Tem que ser algo que os advogados e a sociedade sejam conquistadas pelo benefício que ele trará, e não imposta. Os membros da entidade demonstraram preocupação com a forma como o PJE vem sendo tratado na justiça brasileira. O CNJ agora determina que 10% do PJE terá que ser instalado na Justiça Estadual. Se já é uma tragédia na Justiça do Trabalho, imagine a instalação em estados que não têm internet,
que não tem absolutamente nada. O que nós pedimos, o que nós pleiteamos, o que nós exigimos a partir da manifestação dos advogados, que nós cobremos do CNJ a regra de transição. Tudo mais que o CNJ vem concedendo, aprimoramento do sistema, etc., 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 é migalha. O fundamental é a regra de transição. Sem a regra de transição plena, sem a regra de transição por um período determinado, nós não teremos nada. Outra questão destacada durante a sessão plenária foi o fato dos processos do PJE não estarem sendo julgados pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Na semana passada encerrou-se a correição no TRT da 10ª Região, feita pelo ministro corregedor do TST. E o TRT da 10ª Região tem 3 turmas. A segunda turma não está julgando os processos do PJE com a alegação de que não tem a figura do revisor. E nessa correição que foi feita, o próprio ministro determinou que a segunda turma julgasse os processos na forma como estão sendo feitas a primeira e a segunda turma do TRT da 10ª Região. Nesse caso, são mais de 1.000 processos parados sem julgamentos desde 2012. Por causa disso, a Ordem decidiu enviar um ofício ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para que determine ao TRT que cumpra a orientação da Corregedoria do Superior Tribunal do Trabalho. Em maio, a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, será palco do primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O intuito é lançar o olhar sobre as localidades onde se exerce a advocacia em condições mais adversas e mais isoladas dentro do país. O evento foi lembrado durante a sessão plenária da Ordem. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, reforçou o convite para o primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão durante a sessão plenária da entidade. Segundo ele, o intuito é lançar o olhar sobre as localidades onde se exerce a advocacia em condições mais adversas e mais isoladas dentro do país. Espero contar com as presenças dos conselheiros federais da região Nordeste, não é? Para que esse encontro nacional se realize. Ele poderia ser denominado também Encontro dos Advogados do Interior do Brasil, porque a ideia é discutir as especificidades, a realidade dos colegas advogados que se encontram no interior do Brasil. O evento será realizado na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, nos dias 15 e 16 de maio. Estudantes, advogados e profissionais de todas as áreas do conhecimento podem participar do encontro. Advogados e demais profissionais pagam R$ 100, enquanto estudantes, R$ 50 para participarem do evento. Mais informações pelo telefone 88-3571-2262. E no próximo bloco você vai ver. Advogado Ofir Filgueiras Cavalcante é homenageado em ato público no Conselho Federal da OAB. O programa OAB Nacional volta em instantes.